E olha só, nação, o Mengão é campeão da Taça Guanabara, que vem a mais títulos desse ano de 2025. Uma aula tática do técnico Felipe Luiz, 5-0 em cima do Maricá e ficou barato, hein, meus amigos? Vamos juntos aqui analisar. Faz o seguinte, dá seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as informações do Mengão, campeão da Taça Guanabara. Caminha para esse lugar, caminha para esse posto, vamos dizer assim, de time que é competitivo, fazendo o futebol que o Flamengo espera, que o flamenguista espera. Eu lembro de uma frase do Jorge Jesus quando chegou lá, Plirra, quando ele falou na primeira entrevista, falou assim, eu sei que aqui o Flamengo não basta só vencer, temos que jogar bonito. Né? E é a mesma coisa que o Felipe Luiz está buscando, mas eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz é muito parecido com o do Jorge Jesus, mas tem a competitividade, eu acho, do time do Simeone. As entrevistas do Felipe, né? Eu inclusive falei assim, essa autocrítica do Felipe às vezes pode até prejudicá-lo, porque ele vai se sentir tanto e às vezes você precisa tirar um pouco o pé do freio, porque senão você não aguenta. É uma vida estressante, uma vida muito pesada de treinador, porque você é o primeiro a chegar, o último a sair, você tem que analisar jogo, acaba o jogo, você tem que analisar o próximo time. Mesmo com um departamento de análise competente, que te traz os jogos já, aquele compacto, aquelas coisas todas, é complicado. E o Felipe tem isso. E eu vejo nesse time do Flamengo um time muito aguerrido sem a bola. É um time que pressiona o tempo todo, com a bola tenta definir rápido. Naquelas brincadeiras de internet, quando perguntam para o jogador, para o treinador, para fazer ali, montar o jogador perfeito ou o treinador perfeito, claro, levando em consideração quem trabalhou com essa pessoa, já viram o Felipe perguntando, estrategista, eu não lembro exatamente se ele falou JJ ou Simeone e tal, mas a administração de elenco, ele sempre cita o Renato Portaluppi. E essa parece também ser uma habilidade do Felipe, facilitada pelo fato dele conhecer grande parte dos jogadores, né? Jogou com alguns, dirigiu alguns dos mais jovenzinhos ali na categoria de base, na rápida passagem que teve no 17 e no 20, mas ele é um cara também agradável, é fácil gostar do Felipe Luiz, isso também conta, né? Conta, eu lembro... Vamos dar uma olhadinha nos números dele enquanto você fala, Zé. Eu lembro... Os números do Felipe gerais, desde que ele começou a dirigir o time principal do Flamengo. Eu lembro que quando ele assumiu, né? Quer falar lá, Pedro? Não, pode falar, pode falar. Eu lembro quando ele assumiu, a gente estava no F90, né, no programa, e eu falei que um dos grandes desafios do Felipe seria separar, porque ele tinha acabado de jogar, né? 6 meses antes ele trabalhou no Sub-20, se não me engano. 6 meses antes ele tinha parado de jogar e jogava com todos os jogadores ali. E eu falei, o grande desafio dele é fazer com que os jogadores entendam que ele é o treinador agora. Que ele pode ter amizade, que ele pode fazer, mas que ele vai tomar as atitudes, que ele vai escolher quem vai jogar, quem não vai jogar. E fazê-los com que os jogadores possam entender isso, que era o grande desafio. Porque o jogador de futebol, muitas vezes, ele não entende isso. Tem muitos problemas. E acho que ele foi muito bem na situação do Gabigol. Ele foi muito bem na situação do Gabigol. Primeiro jogo ele cobra o Gabigol, né? Ele cobra e tem aquela discussão, você só fala comigo e tal. E aí o Gabigol acho que não entendeu isso, porque o Gabigol, no meu modo de ver, naquela época, naquele jogo especificamente, ele não entendeu a chance e a oportunidade que o Felipe Luiz estava dando, e o Felipe estava cobrando para ele se movimentar, sair de lá, fazer essas coisas, justamente porque o Felipe queria ajudá-lo. Né? E depois... o Felipe dá uma entrevista, bate no Gabigol de uma forma clássica, né, nesse aspecto, mas também bate e assopra, né, como nós usamos aqui na imprensa, em relação a algumas coisas. E quando ele tem o problema do Gabigol no pós-título, que o Gabigol fala que vai sair e tal, ele falou assim, o problema da diretoria, já está entregue à diretoria, já está tudo certo, e a diretoria do Flamengo, em conversa com o treinador, o Gabigol não permanece, ou seja, ele deu também o aval para o Gabigol sair. Eu acho que isso mostra maturidade e entendimento da posição dele como treinador, que ele é obrigado a tomar as atitudes, que ele precisa separar a amizade, habilidade também, né, do profissional, do profissionalismo ali dentro de campo, habilidade e uma coisa, que eu acho que é fundamental para você ter sucesso no mundo do futebol, entendimento da posição que você se encontra. Porque dependia muito de uma atitude dele, vamos dizer assim. E dependendo da atitude dele, ele poderia simplesmente falar assim, os caras olharem para ele e falar assim, tá vendo?
faz o que faz, é amigo do treinador, o treinador é amigo do jogador, e aí perde o comando, perde o controle, perde o respeito. E pelo contrário, ele foi muito bem nessa situação. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, falou agora há pouquinho à Flá TV, a gente vai reproduzir o que disse o BAP. Fala, BAP! Da Taça 2025, depois da Supercopa, você havia falado que a expectativa do ano ela só cresce com tudo que a gente tem acompanhado do trabalho. E agora, atualizando essa expectativa com que o grupo entregou também na Taça Guanabara. O que você pode falar, presidente? Parabéns pelo título. Sempre uma enorme satisfação, a gente está conquistando taças, né? Está no hino da gente, vencer, vencer, vencer. As expectativas estão apenas se concretizando ao longo dessa jornada, que eu espero continue linda e maravilhosa no ano de 25, para a gente trazer muita alegria para os corações de 45 milhões de rubro-negros. Tamo juntos. O torcedor, ele tem se mostrado satisfeito demais com o trabalho do Felipe Luiz. Ele entrega uma identidade de jogo que o flamenguista gosta de assistir. Como é que é a visão da presidência? Olha, eu, como todos os torcedores, tenho estado satisfeito também. Mas eu queria dizer para cada um de vocês que tem muita gente trabalhando por isso aqui. É uma equipe de mais de 60 profissionais, muito competentes, cada um no seu riscadinho ali, cada um fazendo o seu melhor, para a gente ver uma exibição como essa hoje aqui. Maricá foi líder durante 5 ou 6 rodadas do campeonato. Esse time fez o jogo parecer fácil. Esse time aqui deu muito trabalho para todo mundo. Então, as conquistas e a performance, acima de tudo, nos enche de orgulho. Obrigado, presidente. Bubu, me agrada bastante a postura inicial aí, esse comecinho do Luiz Eduardo Batista, no que ele fala e no que ele faz. O começo do BAP como presidente do Flamengo é equivalente ao começo do Felipe Luiz como treinador do Flamengo? Eu prefiro elogiar mais o Felipe Luiz, dirigente, às vezes é meio como árbitro, goleiro. Esperam acabar o mandato, ver como é que vai ser a postura. E o Felipe Luiz tem mérito também nessa parte política, né? O Zé falou mais ali da questão dos jogadores. Você vê, o Gerson fez o gol, né? Ele chapou de esquerda. Ele, na volta do jogo, ele mostrou para o Felipe Luiz, o Felipe Luiz aplaudiu o entendimento ali do posicionamento dele, como o Felipe Luiz é muito próximo dos jogadores. Mas o Felipe Luiz passou por uma ruptura na administração do Flamengo. Né? Saiu o Landim, que foi a gestão anterior, que teve essa coragem, audácia, ou atendeu os pedidos da torcida para colocar o Felipe Luiz como técnico. Manda embora o Tite, põe o Felipe Luiz. Há muito tempo a gente já ouvia esse pedido dos rubro-negros. Foi a gestão anterior que apostou. Lembrando que o Felipe estreia na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E é bom lembrar também que a passagem dele pela base foi muito vitoriosa. Ele foi campeão mundial, sub-20, ganhou a Intercontinental com o Flamengo. E aí o que acontece em muitos clubes? Quando você tem a mudança de administração, muda a presidência sobretudo, muitos profissionais do Flamengo foram demitidos. O departamento médico foi modificado. Então o Felipe Luiz venceu com o departamento médico anterior, com a administração anterior, e está vencendo com uma nova equipe, novos profissionais em torno dele. O BAP falou mais de 60 profissionais e tal. Ele parece trabalhar muito bem com todo tipo de figura. O chefão, o manda-chuva, o BAP poderia ter falado, não, vou trazer um medalhão, um estrangeiro renomado. O Flamengo tem condição de fazer isso. E tem o Boto a tiracolo, né? Exatamente. A todo instante. Ele está conseguindo trabalhar com vários tipos de profissionais, das mais diversas áreas, e com um ótimo entendimento do jogador até o presidente, o médico, o diretor de futebol. A gente falava um tempo, acho que era na época do Vitor Pereira, a dificuldade que você tinha de gestão de vestiário do Flamengo, que era muita gente falando, dando pitaco, a diretoria do futebol, Marcos Braz, que era mais amadora, muito conselheiro apitando. Convidaram, acho que o Tite para ser técnico, muito confiando que ele ia blindar o vestiário, né? Toda a confusão, fala-fala, né, na parte superior do Flamengo, o Tite blindaria. Não sei até que ponto ele conseguiu ou não. O Rogério Ceni, por exemplo, teve problemas com análise de desempenho, tal, ali. O Rogério tinha boa relação com o elenco, mas teve problema com a retaguarda. O Felipe Luiz parece que não tem problema com ninguém. Né? É difícil falar isso de qualquer profissional, em qualquer empresa, em qualquer área. Você tem afinidade mais com uma pessoa do que com outra, pode ter um problema, uma rusga, e segue o trabalho. O Felipe Luiz, aparentemente, não tem rejeição. A torcida o adora, a torcida o ajudou a colocar nesse posto. Diretores da antiga, diretores atuais, profissionais que saíram, profissionais que estão chegando, todo mundo fala bem e se entende bem com o Felipe Luiz. Então, um tremendo de um mérito para ele, né? Por isso que eu ainda prefiro
elogiar nesse momento mais o Felipe Luiz do que o Bappi, que vai ter ainda muitos desafios pela frente para a gente ver. Você pensa parecido comigo, você falou agora há pouquinho, acho que foi na tua primeira participação, inclusive, que você enxerga, você vislumbra muito mais o Felipe trabalhando na Europa do que qualquer outra coisa. Claro, depois de fazer história no Flamengo, o torcedor do Flamengo não fique chateado conosco, mas ele tem tudo para isso porque ele já é uma figura conhecida na Europa, no Atlético de Madrid. Imagino que no futuro ele tenha portas abertas, porque muita gente já, Zé, liga o nome do Felipe à seleção brasileira. Pela carência que a gente tem de nomes aqui, pela situação da seleção brasileira nas eliminatórias. O Dorival a gente sabe que está pressionado e aí não estou dizendo que ele vá cair. Ele tem 2 jogos agora que são super importantes contra a Colômbia e a Argentina. Se fosse negar a seleção brasileira. Mas eu acho que ele optaria, até por ter a cabeça de europeu, e europeu na idade do Felipe, treinador europeu, não quer treinar seleção, quer treinar clube, né? Clube. Eu acho que dentro da cabeça das entrevistas e da forma como ele se coloca, eu acho que ele preferiria... É lógico que você rejeitar uma seleção brasileira é difícil. Ainda mais na cara do gol da Copa do Mundo. É difícil. Eu vejo acho, quase que impossível se acontecer isso vamos dizer assim, do Dorival. Pelo amor de Deus, Dorival, não estou dizendo isso, né, que vai cair ou não, mas que dê alguma coisa errada pela pressão, do jeito que nós estamos vivendo aí a seleção brasileira, o Dorival saia e aí o Felipe seja convidado, ele vai dizer não. Eu acho bem difícil, Plirra, bem difícil. Mas te surpreenderia ele ser convidado já? Eu não sei porque aqui no Brasil a gente tem uma resistência muito grande, né? Quando se fala, por exemplo, de um treinador estrangeiro, de um treinador mais velho, vamos dizer assim. Se você não... O Felipe acho que é o grande treinador porque nós estamos vendo um futebol que nos agrada, né? Por exemplo, o Abel também é um treinador que seria muito bom, acho que para a seleção brasileira, pela forma de pensar em termos de competitividade. Um jogo totalmente diferente do Felipe e tal. Você tem alguns nomes, agora você precisa definir o estilo de jogo. O estilo de jogo, é lógico, do Felipe é o mais próximo daquilo que a gente espera na seleção brasileira. Mas eu acho que o Felipe sabe da responsabilidade e que precisaria, vamos dizer assim, talvez ganhar um pouco mais de experiência, né, para ficar um pouco mais maduro, porque seleção é diferente. Seleção, você não tem o dia a dia, você não tem o contato com os jogadores diretamente, muitas vezes você tem que administrar situações técnicas, físicas, em 2, 3 dias, porque cada um chega de uma forma. O cara que chega da Itália chega a 100% fisicamente, mas taticamente ele pensa totalmente diferente o futebol da Espanha, e o cara da Inglaterra também é diferente. Então você juntar tudo isso e transformar em apenas 2 dias uma seleção competitiva é complicado, e até a responsabilidade, porque todo mundo quer ganhar da seleção brasileira. Mesmo a seleção não estando bem ou não, aí os caras querem aproveitar para realmente afundar a seleção. Então é uma responsabilidade grande, sempre vai ser, sempre será, né, para o treinador da seleção brasileira. Mas eu acho que assim, ele sabe que, para mim, eu acho que é muito cedo. Acho que ele precisa rodar mais, ele precisa enfrentar maiores dificuldades para criar uma casca maior para chegar a assumir a seleção brasileira. Mas um convite, eu acho bem difícil. Acho bem difícil dizer não. O que você acha disso, Bubu? Uma eventual ida um pouco mais para frente do Felipe à seleção? Então, o atual presidente da CBF, ele já deu demonstrações que é técnico brasileiro. Porque ele teve todas as chances nos últimos tempos de chamar um Abel Ferreira, um Jorge Jesus. Não se esqueça, hein, Bubu? Tentou o Ancelotti. Ele estava tudo certo com o Ancelotti, hein? Na cabeça dele. Não é na cabeça dele, não. É que precisava assinar só. Detalhe. Detalhe, só isso. Eu ofereceria um contrato para o Guardiola tranquilamente. O Guardiola acho que é o cara perfeito para ter na seleção brasileira. Mas considerando, então, que ele não tem concorrência de estrangeiros, né, pelos movimentos da CBF, eu acho que ele vai ser chamado. No caso do Massaí Dorival, ele vai ser chamado. Porque a seleção tem sido muito assim, né? Você conhece um Bola da Vez, um programa? Um ótimo nome de programa, né? Bola da Vez. A seleção vai muito no Bola da Vez. Teve o momento do Mano, teve o momento que o Renato estava sendo cotado, o Renato não foi. O momento do Dorival, ele foi. O momento do Tite, ele foi. Né? A seleção vai muito isso. Quem que é o melhor técnico brasileiro do momento? Esse cara recebe o convite. Nem necessariamente é o melhor do momento. O Diniz, você não vai falar naquele momento, se bem que o Diniz foi interino. Mas, em geral, assim,
O cara que tá na crista da onda é o timing perfeito para assumir. Se A tem exceção foi o Dunga, né? o Dunga teve dois momentos. Ali foi uma surpresa. Segunda a primeira foi uma surpresa, né? Que ele não tinha treinado o clube. Surpresa, a segunda, pós 7-1, ninguém imaginava que a CBF fosse procurar o Dunga. Exatamente. Teve um momento em que o Rogério Ceni era colocado nesse posto, porque o Rogério também é um estudioso, se cercou de auxiliares estrangeiros, é um cara muito inteligente, fala outros idiomas também, né? Era um cara com poder de liderança, era como jogador, como técnico, com muita personalidade, seria o cara ideal. Hoje, quem está na frente, o técnico do momento... Desculpa te interromper, essa imagem aqui legal, também da Flá TV, o Felipe abraçando os filhos e a esposa do Felipe é espanhola, ali no túnel, logo após a premiação. E esse é mais um motivo para ele ir para a Europa, né? Ele ainda tem casa, família, residência, né, na Europa. Ele faz o inverso, né, Bubu? Quando ele está de férias aqui, ele vai para Espanha. Então, ele sempre manteve, isso é muito bom para ele, para a família dele, os laços com a Europa, né? Então, eu acho que na cabeça dele, o plano, o projeto dele é de trabalhar na Europa. Mas ele tem pouco tempo ainda aqui. Eu acho que se ele faz uma temporada de 25, espetacular, ganha títulos importantes, ele vai ter essa visibilidade do Super Mundial. Ali acho que muita gente de fora vai poder acompanhar mais o trabalho dele como treinador. Uma boa campanha do Flamengo, eu acho que é bem possível disso acontecer. Vai dar um pouco mais de cancha para ele. A gente tem o caso do Silvinho, por exemplo. Sim. Começou aqui num clube também com o qual ele era muito identificado, trabalhou no Corinthians. Ele tinha trabalhado antes rápido no Lyon. No Lyon. Mas aqui ele teve a chance de pegar... Não era o melhor Corinthians, talvez não era o melhor momento para ele, mas não tiveram muito... Longe disso. Mas eu vou... Desculpa, Bubu, desculpa te interromper. Desculpa mesmo. Mas eu vou defender aqui o Vitamina. O Corinthians Vitamina é o Silvinho. É o Silvinho, né? Que eu conheço pela proximidade, conheço o Silvinho desde os meus 12 anos. Ele fez o Corinthians jogar uma Libertadores depois de, acho que 10 anos, alguma coisa assim. Mesmo com elenco limitado. Só que aí começaram a criar subterfúgios, né? Primeiro porque ele falava de forma diferente, ele não é uma pessoa muito... Quem não conhece, né? Eu conheço, então eu sei como é o jeito dele. Aqueles vídeos de bastidor deram uma queimada. Vídeos de bastidor queimaram um pouco ele, aí depois teve pessoal que pegou na vestimenta, na forma de falar e tal, e aí acho que pesou muito esse tipo de coisa também. E ele foi para a Europa. Hoje você pode falar, o técnico mais bem sucedido dos últimos tempos, com o Albani, ele levou o Albani para a Eurocopa. Sim. Aí, nação, fica ligado aí no canal que daqui a pouquinho a gente vai trazer a coletiva do técnico Felipe Luiz, campeão da Taça Guanabara. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.